Eu começo essa apresentação mostrando esse caso clínico do nosso serviço. E aqui temos um condrosarcoma agressivo, da tíbia proximal, grande. E nesse modelo anatômico você observa a extensão do tumor. Nessa parte vermelha é onde o tumor saiu do osso. Ali ele invade partes moles. O que você consegue identificar na radiografia? Eu já vou chegar lá. Aqui é para despertar a tua curiosidade. No final dessa apresentação, eu mostro para você a solução desse caso que você acabou de ver. Vamos estudar um pouquinho sobre a radiografia do condrosarcoma. O condrosarcoma, condro de cartilagem, sarcoma de tumor maligno mesenquimal, tá? Do tecido mesenquimal. É um tumor, então, produtor de cartilagem, aparentemente agressivo, tá? A gente tem que tentar diferenciar o encondroma do condrosarcoma de baixo grau. Essa é uma grande dúvida que sempre temos. Então, o condrosarcoma, ele é produtor de cartilagem. Essa cartilagem, quando se calcifica, aparece na radiografia dessa forma, tá bom? Essa é uma calcificação do condrosarcoma. Aqui chamamos calcificação em anel, em pipoca ou em arco, tá bom? É bem característico, nunca mais esqueça isso. O condrosarcoma, de forma geral, ele afeta as metáfises de ossos longos, tá bom? A pelve também, mas grave, metáfises de ossos longos. E aqui, veja, erosão endosteal. Aqui temos o condrosarcoma de baixo grau, não é como aquele do caso clínico. O condrosarcoma de baixo grau, ele não invade as partes moles, mas ele corrói, ele come um pouquinho da cortical do osso, que é aquela parte mais externa, tá bom? Veja só. Aqui a erosão endosteal, afetando as duas corticais do fêmur proximal na região metafisária, com calcificações em pipoca, anel ou arco, e essa área lítica, que é onde está a maior parte do tumor cartilaginoso, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho de estudo de imagem do condrosarcoma. Calcificações em pipoca, fêmur proximal, região metafisária. Um pouquinho de erosão endosteal. Vamos seguir? O capuz de cartilagem de um osteocondroma, tá? Aqui não é condrosarcoma, mas o capuz de cartilagem acima de 2 centímetros pode sugerir diferenciação maligna para condrosarcoma. Vamos seguir. Aqui uma radiografia da mão. O condrosarcoma é o tumor ósseo maligno mais comum da mão, tá bom? Mas veja, o condrosarcoma não é comum na mão. Mas se a gente pegar só a mão e analisar do ponto de vista epidemiológico, é o tumor ósseo maligno mais comum da mão. Agora ficou a dúvida, ok, mas aonde que afeta então o condrosarcoma? Fêmur, ossos longos, como eu disse, né? Fêmur, tíbia, húmero, sempre na região metafisária, e também a pelve, não podemos esquecer. Esse é um exemplo de um condrosarcoma secundário à osteocondromatose múltipla, aquela doença que acomete e que causa múltiplas exostoses no corpo, tá bom? Então, olha só, aqui temos diversos osteocondromas e um condrosarcoma, aqui tem a sombra dele, e um condrosarcoma secundário a esta condição. Nesse momento eu vou pedir a sua atenção. Essa parte da aula é um pouquinho mais densa, tá? Um pouquinho mais complicada, mas sempre com didática eu vou deixar mais simples para você. Vamos falar sobre os subtipos de condrosarcoma, tá? O mais comum, mais de 80% deles, a gente chama de convencional. E o convencional tem do grau 1, 2 e 3, tá? Convencional. A neoplasia cartilaginosa atípica, NCA, é também chamada de
de condrossarcoma do tipo grau 1. Tá? A gente vai deixar mais claro isso mais para frente. Então temos o convencional, que é 80% deles. O condrossarcoma secundário é aquele que vem depois de uma doença de base, como por exemplo um encondroma, um osteocondroma, a doença de Maffucci, a doença de Ollier, tá? Doenças raras. O condrossarcoma de células claras, ele é um subtipo bem raro. Ele é diferente por quê? Porque ele acomete jovens e na epífise do osso, tá? E ele normalmente não tem aquelas calcificações em pipoca. O subtipo mesenquimal, assim como o desdiferenciado, são bem agressivos, são doenças graves. O mesenquimal é bem raro mesmo, de tão peculiar, não cabe aqui a gente falar sobre ele. O desdiferenciado é aquele que um dia foi um encondroma, enfim, mas a malignização foi para alto grau, não foi para do tipo convencional, tá? Ok. Vamos falar um pouquinho sobre o NCA, a neoplasia cartilaginosa atípica. Esse é um conceito já para a gente entrar numa parte de atualização. Esse tumor, que é de origem cartilaginosa, ele na verdade ele é um espectro, ele tem um espectro amplo de diversas doenças. A gente pode dizer que ele nasce como encondroma e ele vai ficando um pouquinho mais agressivo e vira a NCA, tá? Ou condrossarcoma grau 1. Nesse momento é difícil a gente diferenciar até mesmo o próprio encondroma do condrossarcoma grau 1 da NCA. A doença vai avançando. Quando ele fica ainda mais agressivo, apresenta mais células do ponto de vista microscópico, mais mitoses, mais alterações no núcleo da célula, a gente já começa a chamar ele de grau 2. E o grau 3 é aquele convencional mais agressivo. Tá? Ele ainda não é de alto grau como o mesenquimal e o desdiferenciado. Tá bom? Mas ele tem muita celularidade, ele tem muitas mitoses, pleomorfismo. A matriz, que é aquele tecido entre as células, a matriz, ela normalmente é mixoide. Tá? Enfim, assim a gente fez alguns comentários sobre os subtipos de condrossarcoma para você ter esse entendimento mais básico sobre o tema, tá ok? Chegamos à parte final da aula. Depois dessa apresentação sobre o artigo científico com atualização, eu vou mostrar a solução daquele caso que eu apresentei no início. Então vamos lá. O artigo que eu trago é esse artigo de revisão de 2023 dessa revista. Logo no resumo ele já fala que esta é uma doença que deveria ser tratada em centros terciários, que comumente tratam de sarcomas, que são doenças muito raras. Olha que interessante essa informação. O condrossarcoma está sendo já considerado o tumor ósseo mais comum, ultrapassando o osteosarcoma, o tumor ósseo maligno mais comum. Por quê? Porque a NCA, aqui no caso em inglês ACT, está sendo mais diagnosticada devido a exames de imagem realizados com mais frequência. Muitas vezes o NCA ele é assintomático. 85% dos condrossarcomas são do tipo convencional. Tá? Então você percebeu que eu enfatizei, eu marquei aqui em amarelo as informações mais relevantes desse artigo. Não podemos esquecer que 20% dos condrossarcomas afetam a pelve. Tem algumas imagens aqui, se você tiver interesse, pode baixar este artigo que é gratuito pela internet, mas imagens interessantes. Sobre estadiamento. Aqui ele traz essa informação, que a cintilografia óssea ela é primordial no estadiamento. Pode ser também utilizado o PET-CT
para fazer o estadiamento, às vezes até para tentar diferenciar o encondroma de um condrosarcoma. E não podemos deixar de mencionar também a ressonância de corpo inteiro, né? Em países aí mais ricos, isso é bastante realizado. Aqui no Brasil, menos comum. Bem bacana essa imagem. Lâminas, né? Análises anatomopatológicas, histológicas, comparando o grau 1, 2 e 3, né? Aqui também NSA. Olha como eles são diferentes. O número de células, de núcleos celulares, a celularidade altíssima aqui no grau 3, entre outras alterações, veja só, a matriz condroide aqui no grau 1, bem abundante, bem característica. Ele traz para nós essa informação que as características histológicas, elas se confundem, elas se mesclam. É difícil diferenciar o encondroma de uma NSA de um condrosarcoma grau 1. O condrosarcoma grau 1 hoje é aquele condrosarcoma que afeta principalmente o esqueleto axial e a pelve, tá bom? Então, um condrosarcoma de baixo grau na pelve, um condrosarcoma na coluna de baixo grau, a gente vai chamar de grau 1, não de NSA. Tá? O NSA é no esqueleto apendicular. Qual é o risco de malignização de certas doenças? Tá? Então, para lesões únicas, por exemplo, um encondroma único, esse risco é de apenas 1%. Se são múltiplos osteocondromas, 5%. Isso na vida do paciente. Tá? E aquelas síndromes já mencionadas aqui, Ollier e Maffucci, pode variar aí de 10% a 40%. Alguns avanços do ponto de vista molecular, então essa mutação na IDH1 e IDH2, de repente, no futuro, pode vir a ajudar no diagnóstico do condrosarcoma ou até mesmo no acompanhamento de condrosarcomas já tratados, né? Sobre o manejo, esses autores eles trazem para nós uma informação já conhecida, mas que vale a pena aqui enfatizar, que a cirurgia continua sendo o eixo principal do tratamento do condrosarcoma, né? A radioterapia e a quimioterapia têm pouquíssimo efeito, principalmente no subtipo convencional. O ACT, né, a NSA, neoplasia cartilaginosa atípica, é tratada cirurgicamente de uma forma diferente, né? Nela você pode fazer a curetagem com cimentação. Por outro lado, no grau 2, grau 3 e nas neoplasias aí de alto grau, a margem ela precisa ser ampla, tá bom? Esses pacientes normalmente são submetidos à cirurgia de salvamento de membro, ótima notícia. E aqui ele coloca que a prótese não convencional, as megapróteses, aquelas próteses grandes, né, específicas para tumor ósseo, elas continuam sendo a forma mais comum de tratamento cirúrgico, né? Então é realizada uma ressecção ampla e a substituição com essas próteses não convencionais. Aí, com exceção para o subtipo NSA, tá ok? E por fim, para a gente concluir essa atualização, eu trago a conclusão, e a conclusão eu vou apresentar na forma de texto aqui do nosso slide. Então aqui está a conclusão do artigo, e eu vou ler, tentando fazer alguns comentários. Ele fala que o diagnóstico e o estadiamento do condrosarcoma ainda é um desafio. E por que é um desafio? Vamos lembrar, o subtipo convencional é aquela doença que tem aquele amplo espectro. Então, há características comuns do ponto de vista histológico entre o encondroma, a NSA, o condrosarcoma grau 1, e aí entre o grau 2 e o grau 3 também essas características se confundem. Tá bom? O estadiamento, no sentido de fazer uma avaliação sistêmica, também é um desafio, porque a gente está falando de PET scan, de ressonância de corpo todo, né? Esses são exames que não estão amplamente disponíveis.
O tratamento deve ser realizado por um time multidisciplinar e é justamente por isso que deve ser realizado num centro terciário acostumado a tratar sarcomas. E a cirurgia continua sendo o eixo do tratamento, a cirurgia realizada por um ortopedista oncológico, em vista da resistência do condossarcoma à quimio e à radioterapia. Então a gente costuma dizer que essa é uma doença que é cirurgião dependente, né? É cirurgião dependente. Para fechar, pessoal, eu vou mostrar aqui o desfecho do nosso caso clínico que eu mostrei de início, tá? Então veja, depois dessa aula você já consegue identificar as calcificações em pipoca, arco ou anel. Você consegue perceber que esse tumor ele ultrapassa os limites da cortical, logo não deve ser de baixo grau, né? No mínimo aí grau 2 ou grau 3. Foi optado então por uma ressecção ampla de todo o segmento acometido pelo tumor, né? Imagine o grau de dificuldade técnica, porque você tinha a doença tanto atrás como na frente, e aqui você tem o tendão patelar, você tem o feixe vasculo-nervoso, artéria e veia tibial posterior, artéria poplítea, tudo estando ali do ponto de vista anatômico coincidente, né? Então uma cirurgia extremamente delicada e a reconstrução foi feita com essa prótese não convencional, de fabricação nacional, que tem o seu corpo em titânio, a sua alma, né, em titânio, essa haste, e o seu corpo em plástico de polietileno. Tá? Que aqui a gente está vendo só a sombra, né, do corpo da prótese. A articulação ela se dá aqui nesse nível, é aqui onde fica a nova articulação do joelho. Tá? Na radiografia em perfil a gente observa nesse ponto aqui. A haste ela é cimentada no restante da tíbia que está sem doença, né? Assim como no restante do fêmur que está sem doença. Eu encerro essa aula. Caso vocês tenham dúvidas, podem fazer ali no YouTube por comentário. Não esqueçam de me seguir no Instagram e lá a gente tem também muita informação bacana sobre ortopedia e tumores ósseos. Até outro momento.